Quando nos tratamos de ciências comportamentais, problemas psicológicos e mentais, sempre existe uma causa por trás de um efeito, seja ele positivo ou negativo. A principal causa que faz com que a maioria das pessoas não conquistem suas metas e objetivos é a procrastinação. Inclusive, aqui no meu canal vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que eu já falei sobre como você definir e atingir as suas metas. O vídeo que eu estou fazendo hoje é um complemento daquele vídeo, então não deixa de assistir aquele também. E hoje eu vou ajudar você a como você faz para reduzir a sua procrastinação, para que assim você tenha mais disciplina e produtividade na sua rotina, para que você consiga atingir as suas metas. Para começar esse vídeo eu quero falar sobre as principais raízes da procrastinação, que geralmente uma ou duas é mais forte em cada pessoa. Eu vou explicar para você qual que é a minha raiz da procrastinação, quais são as minhas duas raízes na verdade, só que uma delas é mais forte. E você vai identificar qual que é mais forte em você também. Então não esqueça de pegar um caderno e uma caneta e anotar tudo que eu vou falar aqui para você hoje. A primeira raiz da procrastinação é a expectativa negativa do futuro ou medo do que pode dar errado. Todas essas raízes, na maior parte das vezes, acontecem de forma inconsciente. Você se comporta dessa forma sem saber exatamente que você está se comportando desse jeito. Quando uma pessoa procrastina por causa de uma expectativa negativa que ela tem do futuro, ela sem perceber, ela sempre fica postergando algum projeto, algum trabalho, alguma coisa relacionada à sua carreira, ao seu relacionamento, ao seu corpo físico, num projeto onde você quer emagrecer ou ganhar massa muscular. Quando você tem uma expectativa negativa do futuro, ou seja, o medo que você tem de dar errado, você de forma inconsciente sempre vai jogando aquilo mais para frente. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Não é a minha principal raiz da procrastinação, mas geralmente essa raiz da procrastinação acontece com as pessoas que morrem de medo de cometer erros. Geralmente essas pessoas que morrem de medo de errar, de cometer erros, também sentem uma necessidade inconsciente de agradar as pessoas. Não é muito o meu caso era mais um medo de errar. Eu me sentia a pior pessoa do mundo quando eu cometia um erro. Só que eu entendi que se eu quisesse alcançar as minhas metas e realizar aquilo que eu quero, eu não vou acertar de primeira. Se você tem medo de errar, a primeira coisa que você precisa fazer é perder esse medo de errar. Se você tem esse medo, eu já vou adiantar para você. Você vai errar. Pode ter certeza que você vai errar. Todo mundo erra, e principalmente aquelas pessoas que têm as metas maiores. Quando você tem uma meta, um objetivo grande, pode ter certeza que você vai errar muito antes de você acertar. Mas para que o acerto aconteça, o erro precisa acontecer primeiro. Então quando você tem medo de errar, e você não faz, e você posterga para não sentir essa sensação de cometer um erro, assim também você acaba perdendo todas as possibilidades de cometer um acerto também. Então não tem problema, errar faz parte do processo, perca esse medo de errar, e toda vez que você cometer um erro, você precisa aprender com esse erro. Entendeu? Tem tem um documentário no YouTube do Arnold Schwarzenegger. Eu sou fã número 1 desse cara. Um grande sonho meu é de conhecer o Arnold, tanto em relação ao fisiculturismo, como no cinema, como na carreira dele no total, como a mentalidade, o mindset que aquele cara tem. Eu acho fantástico. E tem um vídeo no YouTube que eu quero indicar para vocês, que é Sem Plano B, Arnold Schwarzenegger. Um documentário de 26 minutos mais ou menos. Eu até decorei porque eu assisti umas 4, 5 vezes já esse documentário. E tem uma parte que ele fala que os campeões, eles erram, mas eles levantam após o erro. Então não importa quantas vezes você vai cair, você precisa levantar todas elas. Então o problema não é você errar, o problema não é você cair. O problema é quando você cai e continua no chão. Então quando você quer acertar, quando você quer chegar no seu objetivo, quando você quer atingir a sua meta, você vai cair. Mas todas as vezes que você cair, você precisa levantar e aprender com esse erro. Então esqueça essa expectativa negativa. Comece a esperar o melhor, mesmo sabendo que várias vezes você vai errar. A tua expectativa, ela não pode ser otimista demais. Otimismo excessivo entra numa outra raiz aqui, mas já vou adiantar para você que você não pode ser otimista excessivamente, mas você não pode ter uma expectativa negativa. Porque quando você espera o pior antes mesmo que aconteça, geralmente é o pior que chega para você. As pessoas de sucesso que eu conheço, elas sempre esperam o melhor,
sem ter uma expectativa excessivamente otimista, mas sem esperar o pior. Porque, como eu disse, quando você espera o pior, pode ter certeza que é isso que vai acontecer com você. E a próxima raiz da procrastinação é motivação ou empolgação. As pessoas que são muito motivadas ou empolgadas são aquelas pessoas que só agem quando estão empolgadas. E essas pessoas que sempre agem por empolgação e motivação, elas tendem a ser produtivas 20% do tempo. Porque 20% do tempo é quando você vai estar motivado de fato. 80% do tempo você não vai estar com vontade de fazer o que você tem que fazer. É aí que a disciplina entra. Mas eu vou falar melhor sobre disciplina no próximo vídeo. Aí que a disciplina entra quando você faz o que tem que ser feito sem mesmo estar com vontade. E as pessoas que vivem na empolgação, elas vivem entre picos e platôs. Ou seja, você está no seu platô e tem um pico de motivação. Desse pico de motivação ele diminui e você volta para sua improdutividade. Só que quando você só age por impulsividade e motivação, você consegue agir na minoria do tempo. E não é assim que você vai atingir as suas metas. Não é assim que você vai alcançar o que você quer. Para alcançar o que você quer, você precisa ser constante e consistente nos seus hábitos e rotinas que você definiu para atingir as suas metas. Quando você só é consistente em 20% do tempo, mas olha só, quando você é consistente em 20% do tempo, isso não é consistência. Porque a consistência é você fazer um pouquinho todo dia. É como se você quisesse construir uma muralha. Se você quiser construir um muro, você não vai lá no material de construção e compra um muro pronto e só coloca ele no lugar. Você precisa comprar um tijolo, depois o outro, e para construir a mesma coisa. É um tijolo de cada vez. Quando você tem uma meta, quanto maior a meta, maior o seu muro, digamos assim, né, usando esse exemplo, essa metáfora, mais constante e consistente você precisa ser. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar aqui sobre o seu físico, o seu corpo. Tem pessoas que querem emagrecer, tem pessoas que querem ganhar massa. No meu caso, eu sou muito magro, eu preciso ganhar massa muscular. Então o que eu preciso fazer? É uma única coisa que eu vou fazer de uma semana para outra que vai aparecer músculo do nada. Mesmo que eu tome tudo que é tipo de anabolizante, isso não vai acontecer. Entendeu? O que as pessoas precisam fazer? Elas precisam fazer um treino de cada vez. Uma refeição de cada vez. Entendeu? Não é uma única coisa que você vai comer e do nada vai aparecer músculo de um dia para o outro. Ou é um treino milagroso que você faz ele só por uma semana. Geralmente essas pessoas que agem por motivação e empolgação, elas estão em busca de algo milagroso. Alguma coisa específica que ela vai fazer e o resultado vai aparecer do nada. As coisas não funcionam desse jeito. Você precisa ser consistente nos hábitos que você definiu e ser produtivo e disciplinado 80% do tempo. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou ajudar você a reduzir a procrastinação. Porque assim como a ansiedade, a procrastinação é uma coisa instintiva e inconsciente que acontece no ser humano. O problema é quando passa de um certo ponto, quando a procrastinação e a ansiedade acaba sendo uma disfunção. Quando você procrastina demais e quando você é muito ansioso. Mas procrastinar 20% do tempo é natural. A ansiedade é uma coisa que faz parte do nosso instinto de forma inconsciente. É um comportamento condicionado que faz parte da gente. O problema é quando passa de um certo ponto. Aí sim vira uma disfunção. Então a procrastinação não tem problema 20% do tempo você... hoje eu não vou para academia. Você treinou 5 vezes na semana e no sexto dia da semana você fala, hoje eu vou descansar. Tá tudo bem. Não tem problema. O problema é que tem pessoas que treinam 2 dias e faltam 5. Aí sim está um problema. Daí essas pessoas querem procurar alguma coisa milagrosa. O que será que está acontecendo quando eu não estou tendo resultado? Aí a ausência da consistência nos seus hábitos e rotinas é o que está fazendo com que você não tenha resultado. Ou seja, a procrastinação. Entendeu? Então se você quer construir um muro, é um tijolo de cada vez. Quando você quer escrever um livro, é palavra por palavra. Se você quer botar o shape, é um treino atrás do outro, uma refeição atrás do outro. Se você quer ter muito dinheiro, se você quer trabalhar com alguma coisa que te dê muito dinheiro, você precisa desenvolver competência, você precisa estudar, você precisa ler livros, você precisa conversar com mentores que já estão onde você quer chegar, você precisa ver vídeos como esse que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor.
Não é uma única coisa. É um vídeo de cada vez, é um livro de cada vez. E para ler um livro, você não vai ler ele de um dia para o outro. Primeiro eu leio uma página, depois a outra. Só que para eu ler um livro inteiro, eu preciso ser consistente na leitura e ler pelo menos uma página por dia. Aposto se você é uma pessoa que tentou ler, uma pessoa que tem esse hábito da leitura, já aconteceu com você, ou você conhece pessoas, que começou a ler um livro, leu 3 páginas e nunca mais leu. Entendeu? Porque de certo a pessoa achou que ia ler de um dia para o outro. E não teve essa disciplina e essa constância de continuar lendo uma palavra, uma página atrás da outra. E é assim que você vai chegar na sua meta, no seu objetivo, de forma consistente. E não entre picos e platôs de motivação e empolgação. A motivação, ela vai fazer com que você haja naquele momento, quando passar a motivação, você estacionar de novo. É aí que a disciplina entra. A disciplina entra quando você, mesmo estando motivado ou não faz diferença nenhuma a motivação. Você vai fazer o que você precisa fazer, mesmo quando você está sem vontade. Foda-se a motivação. Se eu estou motivado, beleza, melhor ainda. Se eu não estou motivado, não tem problema. Eu vou fazer o que tem que ser feito e não estou nem aí se eu estou motivado ou não. Adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças é que fazem o que gostam e o que querem. E eu imagino que o meu conteúdo aqui não é para crianças. E se você é uma criança no corpo de um adulto, significa que você às vezes só procura prazer atrás de prazer, um prazer momentâneo, e não se preocupe em fazer aquilo que você tem que fazer. A não ser que você não queira realizar nada na sua vida, daí você não precisa fazer isso. Mas se você está aqui nesse vídeo, significa sim que você quer ser uma pessoa melhor. Então eu digo para você, se você quer construir a sua muralha das suas metas, seja ela qual for, você precisa colocar um tijolo de cada vez e ser consistente 80% do tempo. Senão você vai ficar sempre no mesmo lugar, entre picos e platôs de motivação e empolgação. A próxima raiz da procrastinação é a impulsividade. A impulsividade é muito parecida com a motivação e empolgação. Só que a pessoa que ela age por impulsividade, ela tem um problema com falta de foco. Conhece alguém assim? Ou você é assim? Você não consegue focar em uma única coisa? Você está num projeto, daqui a pouco aparece uma outra ideia que soa um pouquinho melhor e você já muda de direção. Você está fazendo uma coisa e você está super empolgado, daí você vai lá fazer aquela coisa, e do nada aparece uma outra coisa, você vê um vídeo no YouTube de uma pessoa que faz outra coisa, que diz, agora eu vou fazer isso aqui. Só que você não percebe que aquilo vai numa direção completamente diferente daquilo que você estava fazendo. E o foco dessa pessoa acaba se dissipando em várias direções. E quando você tem um foco dissipado em várias direções, você sem perceber fica sempre no mesmo lugar a sua vida inteira, porque você não foi com constância e consistência em uma única direção. É a mesma coisa, eu estou aqui na minha cidade. Daí hoje eu vou para o norte. Só que daí eu vejo que tem uma outra cidade mais legal lá para o sul. Daí eu pego e volto. Eu vou para o sul. Só que daí eu vejo, por algum motivo, alguma coisa me chamou a atenção naquela direção. Daí agora eu vou nessa direção. Só que você, sem perceber, você ficou ali em volta, do mesmo lugar. Dessas pessoas têm uma sensação de movimento, porque sempre estão indo em lugares diferentes, só que sem perceber estão no mesmo lugar. É como se você estivesse num balanço. Você está em movimento, mas você não saiu do lugar. E quando essa pessoa não tem foco, é isso que acontece com ela. Vê? Ela vai um pouquinho nessa direção, um pouquinho nessa direção, um pouquinho nessa direção, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E o seu foco fica concentrado em um único lugar. Ela acaba que não sai desse centro. Só que quando a pessoa tem foco em uma única coisa e sabe dizer uma palavrinha mágica chamada não para tudo que não tem a ver com o seu objetivo principal, o foco dela faz isso aqui. E todas as outras coisas externas que tentam tirar o seu foco, chamar a sua atenção, você elimina. Então para de agir por impulsividade. As pessoas que agem por impulsividade geralmente também agem por motivação e empolgação e acabam tendo um otimismo excessivo. E esse otimismo excessivo, assim como eu falei, não significa que você tem que ser negativo e esperar o pior. Mas quando você é otimista excessivamente, você acaba agindo por impulsividade, motivação, empolgação. E isso vai fazer com que você procrastine e que você não tenha foco e não saia do lugar. Entendeu? Então se você tem um projeto, se você definiu o que você quer, defina as rotinas, ou seja, o que você tem que fazer com constância para que assim você chegue lá
no tempo que você determinou. E não pare de fazer isso até você conseguir. Porque se você ficar mudando de direção a todo momento, você só vai ficar correndo atrás do próprio rabo. E vai passar 10, 5, 20 anos e você vai perceber que sua vida não mudou. E eu não quero isso pra você. Eu não quero isso pra ninguém, na verdade. Vamos lá, pra última raiz, que é a que eu mais tive. O perfeccionismo. Olha só, o perfeccionismo, quando eu falo dele, até me passa um filme na cabeça, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre perfeccionismo na internet. Tem pessoas que têm opiniões diversas, né, sobre o perfeccionismo. Ah, que você tem que ser perfeito sim, que você tem que fazer as coisas bem feitas. Olha só, você ser perfeccionista e fazer as coisas bem feitas são coisas distintas. Quando você não pode, eu digo pra você, você não pode se apegar ao perfeccionismo, mas isso não significa que você tem que fazer as coisas de forma mal feita. Porque quando você se apega ao perfeccionismo, você pode dar o melhor de si numa atividade, mas você sempre fica observando o que pode ser melhor que aquilo. E quando você fica muito apegado o que pode ser melhor que aquilo, é muito importante que você queira melhorar sim, além do que você já está fazendo. O problema é quando isso te trava. O problema é quando isso impede você de fazer com o que você já tem. Você tem recursos em suas mãos e às vezes você acha que esse recurso não é o suficiente. Seja um recurso financeiro, relacionado a desenvolvimento intelectual e emocional, e você precisa ler mais, estudar mais, trabalhar mais para ter mais dinheiro, tá tudo bem. Mas quando você tem o mínimo de recurso que você sabe que é suficientemente bom para colocar aquilo em prática, a pessoa que é perfeccionista demais pensa, não, isso aqui não é o suficiente, eu preciso de mais. E a pessoa não faz. Ela vai lá e faz mais dinheiro, faz mais curso, lê mais um livro, só que daí percebe que ainda dá para melhorar. Só que olha só essa prisão. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para ser melhor. Não tem um limite. A perfeição não tem limite. E quando a pessoa sempre fica presa no que dá para ser melhor e fica impedida de fazer com o que ela já tem, a pessoa vai empurrando com a barriga. Eu era assim. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu tinha um celular que não era tão bom. Eu falei, não, preciso comprar um celular com a câmera melhor, porque com esse celular aqui não dá, isso aqui já era um celular bom, já podia ter começado a gravar esses vídeos bem antes, porque o meu celular era tão bom quanto esse. Só que não, falei, não, preciso de um celular melhor, fui lá comprei um celular melhor. Tinha um computador que era o suficiente, mas não, preciso de um computador melhor, porque tem que editar os vídeos, esse aqui demora demais. Dava para editar naquele? Dava. Não era tão bom quanto esse, mas dava. E eu acabei postergando e procrastinando gravação de conteúdo como esse aqui. Já faz 4 anos que eu estudo, eu já podia ter começado a gravar esses conteúdos antes, mas não, eu era muito perfeccionista. Eu comprei um microfone de lapela, só que ele não dá certo nesse celular. Porque eu falei, não, o microfone do celular não é bom o suficiente, tem que ser um microfone de lapela, tem que ter um softbox, tem que ser. E nessa você vai sempre jogando para frente. Quando eu me debrucei sobre o tema de produtividade, foco, disciplina, procrastinação, eu falei pra mim mesmo, pô, eu tô sendo perfeccionista demais. E tudo que eu tenho aqui, o conhecimento que eu tenho, os recursos que eu tenho, é o suficiente para eu jogar isso pro mundo. Para eu passar isso adiante. Tem muitas pessoas que estão tendo dificuldades nas suas rotinas, em relação ao seu comportamento, à sua ansiedade, à sua produtividade, e eu tô aqui guardando esse conteúdo pra mim. E eu já mencionei em algum vídeo aqui que seria egoísmo da minha parte se eu não compartilhasse isso. Então quando eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu tenho o suficiente para fazer isso, então eu não posso me apegar ao perfeccionismo. Claro que eu vou ter uma câmera melhor, eu vou comprar um computador ainda melhor, eu vou comprar um microfone que dê certo, quem sabe comprar uma câmera ainda melhor, mas eu não vou impedir que isso, eu não vou permitir que isso impeça de eu já começar a fazer com o que eu tenho. Entendeu? Estou dando só um exemplo, contando o meu caso aqui para você, mas se você se considera uma pessoa muito perfeccionista, você pare para analisar o seu comportamento. Olha o tanto de coisa que você está deixando de fazer porque você é perfeccionista. E vou repetir, não significa que você tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Ah, do jeito que tá bom, vai, é isso daí que dá para fazer e dane-se. Também não é assim. Você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem no momento. Você tem que se preocupar em fazer o melhor que você consegue fazer no momento que você está com os recursos que você tem. No futuro você vai ter recursos melhores e você vai usar esses recursos melhores. Mas enquanto você não tem esses recursos, faça com o que você tem agora. Entendeu? Se você não tiver nada, procure ter pelo menos o mínimo.
que é suficientemente bom para você começar. Entendeu? Tenho good enough, é um termo de algum livro que eu esqueci. Eu vi isso em algum curso, eu não lembro. Esse termo, suficientemente bom, ele é de algum livro, de algum mentor que eu não vou lembrar aqui agora, mas é sobre isso. Você ter o mínimo suficiente para você começar a fazer alguma coisa. E quando você perceber que você tem o mínimo para fazer, vai lá e faz, não fique esperando. Quando você só fica estudando, aprendendo, indo em mentorias, lendo livros, você fica com a mente obesa de informação e nunca aplica isso. E quando você não aplica o que você sabe, isso não vira conhecimento. Isso só é informação excessiva, mas não é conhecimento. Conhecimento é quando você aplica, quando você erra, quando você aprende com o seu erro, quando você vê o que funciona e o que não funciona, e quando você tem autoridade para falar sobre aquilo porque você estudou e porque você aplicou. Tem muitas pessoas hoje que aprendem, não aplicam e já querem agir como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Mas para pensar, você já aplicou aquilo que você aprendeu? Para você ter certeza ou não sobre o que funciona e não funciona? Sabe? Então, para de ficar com a mente cheia de informação e começa a aplicar o que você já sabe para aquilo virar conhecimento de fato. E com o conhecimento aplicado ao longo do tempo, aí sim vira sabedoria. Mas isso sobre conhecimento, sobre sabedoria, também é um assunto bem legal para eu falar num outro vídeo. Mas enfim, essas foram as 4 raízes da procrastinação e comenta aqui embaixo, me diga qual que é a tua raiz da procrastinação e qual que é mais forte em você e qual foi seu principal aprendizado com essas raízes da procrastinação. Calma lá que o vídeo não acabou ainda. Conclusão do vídeo. Não seja radical demais. No outro vídeo sobre metas eu falei algo parecido. Quando você é radical demais, isso significa quando você estipula uma meta muito grande num curto período de tempo. Ou quando você é radical demais com os hábitos. Por exemplo, eu dei um exemplo lá, tipo, você nunca correu e agora você quer começar a correr 10 km por dia. Não, isso é muito radicalismo. E quando você é radical demais, as chances de você procrastinar aumentam muito. Então, na metáfora que eu falei, se você nunca construiu uma muralha, começa tijolo por tijolo. Não queira colocar 10 tijolos de uma vez só. Tende a dar errado, entendeu? Então, se você nunca treinou, começa um treino de cada vez. Se você nunca leu um livro, começa com um livro mais fino. Lê uma página por dia. Tenha consistência para que você consiga terminar. Depois você vai para livros maiores. Isso é em relação, eu estou dando exemplos, mas isso é em relação a todas as áreas da vida. Se você ser radical demais, as tuas probabilidades de procrastinar aumentam. Então começa aos pouquinhos em todos os hábitos que você quer complementar para a sua vida, para que você seja mais produtivo. Segunda coisa, como eu já falei, você não vai acertar de primeira. Coloque isso na tua cabeça, você vai errar várias vezes antes de acertar. Então perca o medo do erro, aprenda com os seus erros e não demore muito para você aprender com esses erros. Precisa ter um time. Quando você cair, vê o que você fez de errado e já levanta, não fica no chão. Porque senão a consistência acaba se quebrando. Daí não adianta você começar, ficar um tempo ali, daí começar de novo. Daí quando dá errado alguma coisa, você fica mais um tempão sem fazer aquilo, daí começa de novo. Isso daí não é consistência. Entendeu? E com a ausência da consistência nas suas rotinas, você não vai conseguir realizar o que você quer. Coloque isso na tua cabeça. Antes de você ser bom em alguma coisa, antes de você realizar alguma coisa grandiosa, você precisa ser constante naquilo. A constância, a consistência, a disciplina é o principal comportamento que faz com que as pessoas atinjam suas metas e objetivos. Assim como a procrastinação é a principal causa que faz com que elas não atinjam isso. Penúltima coisa, você tem que definir uma data para que as coisas vão acontecer. No outro vídeo eu também mencionei o fato de você ter uma agenda, de você definir data, você definir o tempo que você vai atingir alguma coisa. Mas as pessoas elas não definem a data. Eu estou aqui, inclusive, com a minha agenda aberta no meu computador e eu também tenho um calendário de papel aqui, que nem sempre eu estou com a agenda aberta no computador, e eu gosto de rabiscar, gosto de papel. Por mais que eu tenha minhas anotações no computador aqui, eu gosto do papel. Quando você anota as coisas à mão, geralmente o teu cérebro absorve melhor do que se você escrever. Mas enfim, quando você tem uma data, quando você tem uma meta que você vai atingir até tal data, ou uma rotina que você define que todo dia da semana, todo dia do mês eu vou fazer tal coisa, quando você define datas específicas, você aumenta as probabilidades de você fazer aquilo.
E quando você torna isso público, ou seja, você abre isso com as outras pessoas, alguma pessoa próxima para ela te cobrar esse hábito, as chances de você realizar isso aumentam bastante. Então defina uma data para que você vai fazer isso. Ou as datas das rotinas que você vai fazer isso com certa constância. Quando você não tem uma data, você fica muito amplo, fica muito vago. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, mas quando que você vai fazer? Defina uma data. E última coisa desse vídeo que eu quero falar para vocês é que quando você quer realizar alguma coisa, geralmente as pessoas ficam apaixonadas pelo pódio, pelo resultado. É muito legal você gostar do resultado, muito legal você sonhar e você querer estar lá, mas você precisa também amar a rotina que vai te levar para lá. Cachorros. É bom você gostar do resultado, mas mais importante do que isso é você amar a rotina que vai te levar para esse resultado. Quando você tem um objetivo, você define a sua rotina e hábitos, mas você não gosta dessa rotina, isso acaba virando uma prisão para você. Não é legal isso. Eu adoro a minha rotina. Tem muitas pessoas que falam, fugir da rotina, sair da rotina, porque a rotina é uma coisa ruim. Eu cresci com ouvindo frases como, porque o casamento caiu na rotina. O que isso significa? Uma rotina, que agora ter uma rotina é ruim? Ter uma rotina não é ruim e nem bom. Significa o que as pessoas fazem na sua rotina. Eu vou falar isso melhor no vídeo sobre disciplina, que o problema não está em você fazer alguma coisa com constância, ou você ter uma rotina. O problema é quando você faz coisas que você não gosta. Quando você tem uma rotina que você faz coisas que você gosta, você se apaixona pela rotina. Quando você tem uma rotina onde você só faz coisas que você não gosta, você fala coisas como rotina é uma coisa ruim. O problema não está na rotina. O problema é o que você faz na sua rotina. Entendeu? Então se apaixone pela sua rotina. Defina seus hábitos e rotinas para chegar no seu objetivo, mas você precisa se apaixonar por essa rotina. Eu particularmente, quando eu não sigo a minha rotina, eu fico extremamente estressado e ansioso. Eu gosto da repetição. Eu gosto de treinar. Se eu não treinar, eu fico estressado. Se eu não gravar vídeos como esse, que às vezes eu não consigo gravar porque não dá tempo, precisava gravar conteúdo naquele dia, porque eu preciso ser constante na gravação de conteúdos. Quando eu não consigo fazer isso, eu fico estressado. Não gosto de faltar com a minha rotina, porque são compromissos que eu tenho comigo mesmo. Esses compromissos que eu tenho comigo mesmo que vão me levar para onde eu quero. Então eu tenho que tratar isso como prioridade. E quando você se apaixona pela rotina e você foca nela, sem pensar tanto no objetivo, o objetivo acaba sendo uma consequência. Inevitavelmente, o objetivo ele se torna uma consequência da paixão que você adquiriu pela sua rotina. Então com essa dica eu encerro o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu sei que vídeos como esse é mais complicado de você permanecer até o final. Não são vídeos de entretenimento que te seguram e conseguem reter a tua atenção por muito tempo. Então se você assistiu até o final, significa que você é uma pessoa sim interessada nesses assuntos. E são pessoas como você que eu quero ajudar e que eu quero que essa audiência cresça. Então você precisa compartilhar esse vídeo com pessoas como você, que querem se tornar pessoas melhores e atingirem metas grandiosas na sua vida. E parar de procrastinar e ser mais disciplinado. No próximo vídeo eu vou falar melhor só sobre disciplina. Mas então não esquece de deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.